Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana, que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês. Bom, gente, olha só, nesta semana eu vou falar sobre as atividades 29 e 30, a oração e seus termos integrantes, complementos verbais. Bom, os termos integrantes, como o nome já diz, são termos que integram a oração, trazendo novas informações aos termos essenciais. Então, nós sabemos que os termos essenciais são sujeito e predicado, né? Então, os termos integrantes, eles vêm para integrar, para trazer novas informações a esses termos essenciais. Nesse sentido, vem para completar o sentido da oração e por isso são tão importantes para se compreender bem uma oração. Bom, os termos integrantes são classificados em complementos verbais, que são divididos em objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Nessa atividade, nós vamos estudar o complemento verbal, ou seja, vamos estudar objeto direto, objeto indireto e ainda o objeto direto e indireto. O complemento verbal completa o sentido dos verbos, e esses verbos são sempre verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Vamos lá. Os verbos transitivo direto, né? O verbo transitivo direto é aquele que se liga ao complemento sem preposição, sem o uso da preposição. Eu estou passando aqui direto aqui para o verbo transitivo direto, né? Então, ele se liga ao complemento sem o uso da preposição. Desse modo, o objeto direto é um complemento do verbo e não pede preposição, porque a ligação é feita diretamente ao verbo, certo? Então, eu tenho aqui, como exemplo, vamos lá. Finalmente encontrei um amigo, né? Então, eu tenho esse exemplo aqui. Finalmente encontrei um amigo. Né? Então, olha só, encontrei, quem encontra alguém, né? Encontrei quem? Um amigo. Então, encontrei vai ser verbo transitivo direto, um amigo vai ser o objeto direto deste verbo. Da mesma forma que eu tenho aqui neste outro exemplo, ele resumiu a história. Ele resumiu o quê? A história. Então, resumiu, verbo transitivo direto, a história, objeto direto. E o objeto indireto? Bom, gente, os verbos transitivos indireto, eles se ligam ao complemento com o uso obrigatório da preposição, né? Então, você deve ter observado como é fundamental você saber as preposições, você conhecer as preposições. Então, eu vou até ver se eu deixo aqui no cantinho depois uma listinha com as preposições para facilitar a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. O verbo transitivo indireto, né, o objeto indireto, ele se liga o verbo transitivo direto se liga ao complemento com o uso obrigatório de preposição. Então, eu tenho aqui no exemplo, todo mundo gosta de carinho, né? Todo mundo gosta de carinho. Então, olha só, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu tenho o verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de quê? De carinho. Vai ser o objeto indireto desse verbo. Observem que a preposição, ela fica no meio, né? Ela fica no meio entre o verbo gostar, né? No caso aqui, e o complemento. Ok, pessoal? E ainda eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Aí, gente, o verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter um verbo que se liga ao seu complemento sem preposição e com preposição. Vamos entender melhor isso? Então, olha só. O professor entregou as notas ao aluno. Então, o verbo entregar, né, ele tem dois complementos, sem preposição e com preposição. Então, ele entregou o quê? As notas, certo? Então, aqui, né, as notas vai ser objeto direto. Ele entregou as notas a quem? Né? Ele entregou as notas aos alunos.
Então, observe que aqui eu tenho preposição, eu tenho complemento com preposição. Então, esse verbo aqui, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Agora, gente, vamos sempre analisar o contexto. Vamos imaginar que essa frase aqui terminasse em notas. O professor entregou as notas, terminasse aqui em notas. O verbo seria só verbo transitivo direto. Eu não tenho a quem as notas foram entregues, certo? Mas neste contexto aqui eu tenho os dois complementos, então vamos sempre observar isso, ok? Aqui abaixo eu tenho uma listinha, né, com outros exemplos aqui de objeto direto, objeto indireto e algumas atividades que estão bem tranquilas para vocês fazerem, tá bom? Nesta outra atividade, pessoal, eu tenho complemento nominal. Mas o que são complementos nominais? Você sabe o que é? Então, olha só, nós vimos que o complemento verbal, ele complementa o sentido dos verbos transitivos diretos e transitivos indiretos, né? Bom, se o complemento verbal completa o sentido dos verbos, o complemento nominal, ele completa o sentido dos nomes. Esses nomes, eles podem ser um substantivo abstrato, ele pode ser um adjetivo ou ainda um advérbio, né? O complemento nominal, pessoal, é tão importante quanto o complemento verbal para compreendermos bem uma oração. Ah, e uma informação importante. O complemento nominal, ele sempre estará ligado ao nome por preposição, assim como acontece no objeto indireto, né? Com a diferença que o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Já o complemento nominal, como eu já falei, ele vai completar o sentido de um nome. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, olha só. Veja os exemplos. Cecília tem orgulho da filha. Então, olha só, orgulho, né, que é um substantivo, orgulho da filha. Da filha completa o sentido do nome, orgulho, que é um substantivo. Então, observaram que tem sempre preposição? Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, olha só, olha a preposição aí, certo? No outro exemplo, Ricardo estava consciente de tudo. Consciente é adjetivo, de tudo completa o sentido do nome, né? Do adjetivo consciente. Tem um outro exemplo aqui embaixo, né? E uma atividade para vocês, também está bem tranquilo de fazer. Qualquer dúvida, gente, eu estarei no WhatsApp, no nosso horário de interação, ok? Um abraço.